confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei pra sempre. Eu te amarei, Senhor. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei, eu te servirei. Sempre te amarei, eu te servirei. Boa noite, amada igreja. É com muita satisfação que nós iniciamos agora um culto que vai dar início à campanha de missões locais. Você vai acompanhar. Marca a gente simbólica, de uma forma muito simbólica, porque tem muitos irmãos aqui envolvidos, né? Eu também, de certa forma, estou envolvida, não tanto como eu gostaria, mas eu acabo me envolvendo, do jeito que Deus permite, claro. Então, hoje estamos iniciando essa campanha, que já passamos por várias etapas, né? Missões mundiais, missões nacionais, estaduais, e agora estamos aqui, nas missões locais. E nas missões locais a gente tem aqui o tema, né? Está aqui na camiseta, Vivendo a Amabilidade. Esse é o tema da campanha aqui, que a gente vai vivendo a amabilidade em Cristo, desculpa. E a gente vai fazer todo o trabalho de missões com base com essa base, né? Vivendo a amabilidade em Cristo. Porque a gente já tem evidenciado, né? Quando a gente se dispõe a
ajudar o próximo, né? Então a gente está fazendo isso, está desenvolvendo esse trabalho da amabilidade em Cristo, que é o que a gente pretende, né? Pelo menos chegar um pouquinho ao que Ele é, o que Ele representa nas nossas vidas. Eu sei que para chegar até onde Ele chegou é muito difícil, mas a gente tenta se equiparar um pouquinho. Então, vamos iniciar com o texto de Colossenses de 3, de 23 a 24. Colossenses 3, de 23 a 24. Amém? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Amém? Vamos agora para o MDM. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que
noite de novo, queridos pais. Vamos ficar de pé, vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, para capítulo 6. De 1 a 10. Vocês encontraram? Gálatas. Diz o nosso querido pastor ficar entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 6, vamos ler do 1 ao 10. Amém? Está lendo a linguagem que é NVI. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Irmãos, podem sentar? Bem, o texto principal, o tema das missões locais, é o versículo 10, a qual é a conclusão dessa perícope. E o tema que eu gostaria de dar a esse pequeno sermão é Semeando no Espírito, que é algo bem sugestivo na perícope que nós lemos. Esta carta, para que nós possamos entender de fato essa perícope, é necessário nós fazermos um apanhado geral da carta, que vai fazer todo sentido para a gente. Antes de nós iniciarmos, queridos, eu acredito que é muito relevante nós falarmos sobre a igreja, não enquanto corpo, mas enquanto instituição. Existe uma palavrinha, que define a origem, propriamente dito, da palavra religião, que é religar, e um dos sentidos dessa palavra é o homem tentando, por meio da religião, aproximar-se de Deus, tornar-se aceitável, por meio de obras de justiça. E a gente aí, nós temos inúmeras histórias, a própria história da igreja, que, historicamente falando, nós conhecemos que, de forma maliciosa, não me faz memória, Constantino converteu-se ao cristianismo. Após uma grande perseguição, agora a igreja tornou-se a religião oficial de Roma. Mas nós sabemos que a história nos conta isso, que não houve de fato uma conversão, mas apenas interesses políticos, na qual ele, percebendo que o cristianismo, Tertuliano fala que era como semente em terra fértil. Matava-se dezenas, centenas de milhares, surgiam. Enquanto os cristãos eram mortos nos coliseus romanos da vida, as pessoas que estavam ali com sangue nos olhos, espectadores, torcendo para ver os cristãos ter as suas carnes
destruídas por animais selvagens, o Espírito de Deus salvava as multidões, né? Pois muitos dos nossos irmãos, né, não retrocediam, mantinham-se firmes, estavam prontos a morrer pelo Evangelho. E o Espírito de Deus convencia. E aí, de forma interesseira, maliciosa, ele agora estabelece a religião cristã como a religião oficial de Roma. E aí nós conhecemos o monstro que se transformou a religião. Nós realmente conhecemos a história. E você percebe que o homem, ele é incapaz de, pelos seus meios, né, pelos meios pessoais, né, a partir dele, ter de fato uma aproximação real com Deus. Porque somos pecadores, né? E nada nós podemos fazer para realmente sermos aceitáveis a Deus. Em contraponto, nós temos o Evangelho, que nós conhecemos muito bem, que foi Deus, né, aproximando-se de nós por meio do seu Filho Jesus. Né? É para nós entendermos, queridos, que o que estamos fazendo aqui não é fruto de ações humanas, pois todas as vezes que o homem tenta por ações dele sem a intervenção de Deus, sem Deus ser o centro, a base, o seu fundamento, transforma-se em aberrações. Nós mesmos temos muitas aberrações aqui no Brasil, instituições religiosas que se tornaram verdadeiras aberrações. E isso é quando o homem, sem o fundamento, que é Deus, a sua palavra, está no centro, no âmago, no coração. E para que nós possamos entender a perícope que nós lemos, que fala exatamente desta unidade, que apenas é a evidência de Deus como fundamento, como base. Isso apenas é consequência, uma evidência do que foi feito na eternidade. A carta aos Gálatas, ela foi, assim como Romanos, foi as duas principais fundamentos utilizados na Reforma Protestante. Pois nessas duas cartas fala exatamente sobre isso, que a salvação ela é somente pela fé, e pela fé somente. Em contraponto, né, a Igreja Católica alegava que não, que a salvação ela era por obras de justiça. E isso não era algo, como o nosso querido irmão Maschi, por diversas vezes citou a carta, o livro de Eclesiastes, que não há nada novo debaixo do céu, do sol. Então, é importante lembrarmos que não tem nada de novidade aqui. Isso aconteceu lá na igreja primitiva. Essa carta, ela o mais aceito que ela tenha sido escrito em 48 depois de Cristo. Há controvérsia nas discussões, mas de fato aquilo que realmente importa não modifica em nada, e de fato não foi nessa data. O âmago da carta, o princípio dela, que ela tem nos oferecer, não vai ser prejudicado em nada, mudando a sua data da escrita, né? E o seu contexto acontece lá em Atos 13:14. Ela tem como destinatário as igrejas na Galácia, a qual foi o apóstolo Paulo, né, como instrumento de Deus, aquele a qual implantou essas igrejas. E hoje é o que nós chamamos de Turquia. A motivação de Paulo a escrevê-la foi sentimentos de profunda paixão e frustração. Por quê, queridos? O cristianismo, para que nós entendamos esses sentimentos de Paulo, tendo essas duas motivações, nós entendemos no contexto geral dessa carta, né? Essa carta, o cristianismo ele começou como um movimento judaico em Jerusalém. Lá começou o cristianismo. Nós conhecemos muito bem a história, lá em Atos dos Apóstolos, né, que narra a história, o início da igreja, o seu nascimento. Entretanto, a sua mensagem ela era para toda a humanidade. Assim, rapidamente ela se espalhou além de Israel. E nós sabemos, inclusive, o contexto, né, que a igreja, durante um tempo, ela resistiu isso. Mas pela intervenção de Deus, depois de uma grande perseguição, ela, contrariada, ela saiu de Jerusalém. Então, já começa por aí. Por ela mesma, ela ficaria de forma confortável e conveniente em Jerusalém. Entretanto, isso nunca foi vontade perfeita de Deus. Na época de Paulo, havia tanto judeus quanto não judeus. Era um número enorme. Então, nós conhecemos que o grande Paulo foi o apóstolo dos judeus, aquele que tinha a responsabilidade de proclamar o evangelho a judeus.
E isso desencadeou um enorme debate. Está em Atos 15, sobre esse grande debate. O debate era: o povo da aliança estava focado em um povo étnico. O foco, né, dos cristãos judeus era a nação israelita. 3 vezes isso aconteceu, até que ele teve a experiência com Cornélios. Inclusive, foi o primeiro gentil que foi batizado no Espírito Santo. E eles foram separados através das práticas descritas. A separação era a seguinte: basicamente circuncisão, coxa, que era os hábitos, né, as práticas de alimentação do povo de Israel, e o sábado. Eram as 3 principais práticas, né, que foram mais enfatizadas nesse contexto aqui. O ponto é que os judeus, enquanto cristãos, não era proibido eles continuar com suas práticas. Entretanto, o problema era os não cristãos. Eles não sabiam como lidar com isso. Surge nesse contexto chamados judaizantes, que eram os judeus cristãos que alegavam que sim, que na verdade, para que os não-judeus de fato fossem considerados povo de Deus e aceitos pelos judeus, eles precisavam voltar-se a essas práticas. Isso está lá em Atos 13, 14. E aí, nesse ímpeto, eles foram, um grupo de judaizantes, para essas igrejas na região da Galácia. E ali eles começaram a exigir que os não-judeus começassem a circuncidar-se. E, não bastando, para que eles pudessem ter êxito, eles precisavam denegrir a imagem do grande apóstolo que ali pregou o Evangelho. E disse que não, de forma alguma era necessário eles praticarem aquilo. E isso foi o que motivou o apóstolo Paulo, como disse inicialmente, com esses 2 sentimentos: paixão, porque eram filhos na fé. E nós sabemos exatamente a paixão do apóstolo Paulo por missões, pelos seus filhos na fé, o cuidado, o zelo que ele tinha pelas vidas que Deus confiava a ele. E o outro sentimento era a frustração. E aí a gente vai discorrer um pouquinho aqui, em um breve resumo, nos capítulos. No capítulo 1 e 2, tem como, né, o grande resumo desse capítulo 1 e 2 é Paulo desafiando os Gálatas, né, sobre um resumo da mensagem do Evangelho sobre o Messias crucificado. Ele fica perplexo porque os Gálatas, né, terem abraçado um outro Evangelho. Nós conhecemos aquele velho versículo, né, dos Gálatas: começaram no Espírito e terminaram na carne. O Evangelho que, inclusive, os que anunciavam aquele Evangelho, aqueles que falaram mal do apóstolo Paulo, né, exigindo a eles a circuncisão, que são os judaizantes. No capítulo 1, do versículo 10 até o 2,15, ele vai defender o seu apostolado, veementemente. Em Atos 9 isso está. Ele vai falar sobre a experiência dele com o próprio Cristo, né, o chamando, né, e fazendo dele o apóstolo dos gentios. Durante esse período, depois da experiência com Ananias, ele passa um tempo na Arábia, depois de ter sido rejeitado inicialmente, e ali nós não sabemos as experiências que ele teve, provavelmente confrontando aquilo que ele considerava correto, e agora, à luz do Evangelho que agora chegou até ele tem uma visão completamente diferente, né, de outrora. E nesse período ele vai a Jerusalém, muito tempo depois, e é recebido pelos apóstolos, e ali os apóstolos apoiam ele, porque o que ele fala, que não há necessidade, à luz do Evangelho de Cristo, que os não-judeus sejam circuncidados, pratiquem as práticas exigidas pela Torá. Entretanto, queridos, um pouco tempo depois, Pedro, ele viaja até a essa localidade, e ali tem a grande experiência que nós já conhecemos, a qual, né, tendo ele, né, apoiado essa visão, mas na ocasião ele estava comendo com os não-judeus, e ali, ao perceber a chegada de alguns judaizantes, ele de imediato deixa de comer e passa a ignorar os não-judeus. E Paulo vê aquilo, e Paulo fica extremamente indignado. E o texto diz que ele o exorta na frente de todos, né, chamando Pedro de hipócrita, e alegando que Pedro ele não estava sendo fiel ao Evangelho.
alegando que há um grande erro nisso. E erros são como uma traição ao Evangelho, está em Gálatas capítulo 2, versículo 46, e que as pessoas não são justificadas pela lei, obras da Torá, mas sim pela fé em Jesus Cristo, o Messias. E aqui, lá ele vai discorrer sobre um termo chamado, que é o termo justificado, né? Para Paulo, justificado não era algo que era necessariamente um termo do Novo Testamento, não. É um termo que sempre foi utilizado no Antigo Testamento, que significa que uma pessoa está com um relacionamento certo, está com um relacionamento correto com Deus, né? Eles foram recebidos como parte da família de Deus e estão sendo transformados pela graça, mesmo no Antigo Testamento. Esta é a convicção de Paulo, né, que ninguém pode ser justificado pelos mandamentos da Torá, mas somente na fé em Cristo Jesus. E isso significa a fidelidade de Jesus para viver e morrer em nosso nome, ou até mesmo a nossa confiança e devoção em Jesus. Na verdade, é o contraponto da fé cristã, que é a síntese dessa fala de Paulo, que significa que a fidelidade de Jesus para viver e morrer em nosso nome, Ele é o nosso representante perfeito diante de Deus, né? E por outro lado, é a nossa confiança e devoção a Jesus. Isso é a síntese dessa fala de Paulo, né? E prossigamos. As pessoas são justificadas pelo que Deus fez a elas através de Jesus, e não pelo que elas fazem a Deus. Quando confiam em Jesus, o que é verdade sobre Ele, no caso, a verdade sobre Cristo, o Filho de Deus que cumpriu a lei na sua íntegra, né, passa a ser verdade sobre ela. Deus olha para mim, um pecador miserável, e vê o seu Filho. Então, Cristo passa a me representar perfeitamente perante Deus. E não apenas a sua vida, mas a sua morte e ressurreição passam a ser parte da minha vida. Em Gálatas 2, 19 e 20, ele vai destacar isso em um só versículo. Fui crucificado com Cristo, e não sou eu que volta da vida. Em uma outra tradução, e sim o Cristo que vive em mim. É mais ou menos a ilustração do batismo, né? Que é quando a pessoa ela é submergida, né? Ela passa a emergir, ela submerge na água, e simboliza a morte para o mundo. E quando ela ressurge, é o próprio Cristo que ressurge com ela. O eu está completamente morto, e agora Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a sua por mim. Nós pertencemos à família de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Somente pelo que ele fez por nós. Não há, fazendo exatamente a ligação com a nossa introdução sobre a diferença de religião para o Evangelho. A religião é o que eu faço para me chegar a Deus. Logo eu fracasso. E o Evangelho não, é o que ele fez por mim, para que eu fosse incluído na sua grande família multiétnica. No capítulo 3 e 4, Paulo vai argumentar que esse Evangelho, as boas novas, é o que cria a nova família multiétnica de Jesus e Abraão. Aqui ele vai falar sobre Abraão, como o grande referencial. Ele de Abraão foi declarado justo lá na antiga aliança. Ele foi declarado pela fé nas promessas de Deus. Está em Gênesis 15, 6. Lá, com a experiência de Abraão, isso fica muito claro. Abraão lá foi declarado justo, não porque ele era alguém que praticava a lei, até porque a lei veio muito tempo depois, a Moisés. E ali ele já foi declarado justo, por quê? Pela fé nas promessas de Deus. Através dele e seus descendentes, todas as nações receberiam a bênção de Deus. O propósito de Deus sempre foi ter uma grande família, que pudesse se relacionar com ele com base na fé, e não com base na Torá, na lei. Porque Deus deu a Torá. Agora, a pergunta é, queridos, que na verdade é uma pergunta. Se nunca foi a intenção de Deus em utilizar a lei para que nós pudéssemos ser aceitos por Ele, então qual é a finalidade da lei?
É exatamente o que ele vai discorrer no capítulo 3 e 4, né? Ele vai falar sobre a função da lei, o objetivo da criação da lei. E aqui de forma bem objetiva, um tanto densa, ele vai desenvolver e vai desenvolver bem melhor em Romanos. Como disse, são as duas cartas que foram utilizadas na Reforma Protestante. A lei, elas foram dadas muito tempo depois de Abraão, como eu disse aos irmãos, foi dado a Moisés. Ele sempre desejou que a lei fosse temporária. E Paulo ele vai discorrer sobre 2 pontos em relação à lei. Ponto positivo e ponto negativo. O ponto negativo, ele vai destacar a lei como uma lupa, que, na verdade, aprisionam todos sob o poder do pecado. Israel foi chamado não para ser um povo isolado, que estivesse dentro de uma bolha, como eles se consideravam superiores a todas as outras nações. Na verdade, Israel, assim como a igreja, pois Israel tipifica, aponta para a igreja, o homem perfeito que foi feito em Cristo, ela sempre teve como objetivo ser um representante de Deus para as outras nações. E por meio dela, Deus fosse conhecido de todos. Entretanto, como nós sabemos, fracassou de forma miserável e passou a praticar exatamente o que as nações pagãs praticavam. Nós conhecemos a história do povo de Israel. E a lei, ela, como uma lupa, ela dava ênfase ao pecado do povo de Israel. Por outro lado, existe um ponto positivo, que ele vai destacar lá. A lupa é Gálatas 3:22, e o ponto positivo ele destaca em Gálatas 3:24, que ele vai dizer que a lei é como um professor rigoroso, né? É o pedagogo, né? Se eu não me engano, o aio, que mantinha Israel na linha. Ou seja, ele diz, a lei, o objetivo era manter Israel na linha. Mas aí há uma incoerência? Não, porque sempre o padrão de Deus estava lá, sendo exigido. E havia os que, de forma alguma, abandonavam, e Deus sempre preservou os seus remanescentes fiéis. Ainda que não de forma perfeita, mas sempre apontando, porque se eles se mantinham fiel dentro das suas limitações de pecador como nós, é porque eles tinham um representante, que era Cristo. Então, pela fé, assim como Abraão, ele olhou adiante e viu na cruz, ainda que não de forma clara. Nós temos a revelação completa, eles não, eram de forma fragmentada. E aí, esse professor, ele tinha objetivo, a lei, como professor rigoroso, manter a nação de Israel na linha. O objetivo era até a chegada do descendente prometido, que era Cristo, né? Quando chegou, Cristo cumpriu a lei de forma fiel. Ele realmente amou a Deus e ao próximo. E aí nós destacamos a dupla imputação. Ele foi, de fato, aquele que, o pacto das obras exigida por Deus, ele cumpriu. Ele nos representou. Ele, de fato, amou a Deus e ao próximo. E a sua justiça foi imputada a nós, e os nossos pecados imputados a ele. E nós fomos redimidos por ele. Através de Jesus, a bênção de Deus prometida a Abraão pode chegar a todas as pessoas, independente de sua etnia. Gálatas 3:28. Isso é a síntese desse versículo. Desses 2 capítulos, nós poderíamos chegar ao seguinte resumo. Para Paulo, não faz sentido exigir dos cristãos não judeus observar a Torá pelos seguintes motivos. Age como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou lidado com os nossos pecados. Então, o que os judaizantes estavam pedindo, exigindo, era como se o que Cristo fez não tivesse valor algum. E ele não tivesse lidado com os nossos pecados na cruz. Porque ainda há necessidade de nós observarmos a lei como se ela pudesse nos justificar perante Deus. Ela negligencia a liberdade que Jesus conquistou para nós. Em Cristo nós somos livres, ainda que nós falamos de forma alegre e contente que nós somos escravos de Cristo, porque éramos escravos do pecado, do nosso coração. E nele nós fomos livres do poder do pecado.
E uma vez que eu me volto para as obras de justiça, eu torno-me de novo escravo. Essa liberdade, ela não existe. E por fim, ela limita a bênção de Deus a uma família étnica. Ou seja, ela é como se só o povo de Israel, o povo escolhido por Deus lá na antiga aliança, fosse alvo dessas bênçãos. E como nós sabemos, né, em primeiro momento sim, mas o objetivo aqui, a família de Deus fosse uma família multiétnica. No capítulo 5 e 6, Paulo mostra que esse evangelho é o que realmente transforma as pessoas pela presença e poder do Espírito. Então, nos capítulos 5 e 6, ele vai dizer que este evangelho, enquanto que a religião, a vida, pelas práticas de obras de justiça nos aprisiona, porque nós somos pecadores, e todas as vezes que eu tento instituir uma religião, uma comunidade com a grande ênfase, o grande fundamento, as minhas obras de justiça, eu crio uma verdadeira aberração. Enquanto que o Evangelho não. Ele realmente transforma as pessoas pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Para os judaizantes era impossível aprender a vontade de Deus sem a Torá. É isso que eles alegavam. Que como então eles aprenderão a lei de Deus sem a Torá? E Paulo responde, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito, a igreja poderá cumprir a Torá. E aí, falando um pouco sobre as leis, Paulo vai destacar a lei como algo bom, não é algo ruim, é porque Deus a criou. Entretanto, elas podem ser resumidas por Jesus em um único versículo. Jesus o resumiu: ame o próximo como a ti mesmo. João vai destacar como nós que podemos alegar amar a Deus que não podemos ver e odiarmos ao nosso próximo que podemos ver. Então, toda a Torá pode ser resumida em apenas esse versículo. Entretanto, mesmo a Torá, a lei sendo boa, elas não nos dão poder para obedecer. Nos é oferecido o conhecimento da vontade de Deus. Entretanto, nós somos incapazes de cumpri-la. Por quê? Porque somos pecadores. As boas novas, Jesus cumpriu sobre as boas novas. Jesus cumpriu as leis em nosso nome. Essas são as boas novas trazidas por Cristo. Ele cumpriu a lei de forma perfeita diante de Deus. Agora vive em nós através do Espírito, nos transformando em novos seres humanos que amam os outros. Essa é a igreja. O contraste disto, queridos, é obra da carne. O que é as obras da carne? É exatamente o que ele vai destacar lá no capítulo 5 de Gálatas, sobre obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, que elas são suscetíveis exatamente dessa relação errada com Deus por meio das obras de justiça, que era a ênfase dos judaizantes, elas na verdade destacam as obras da carne, porque lembremos o contexto da igreja. A igreja estava uma verdadeira bagunça. Inclusive nós já podemos aqui ilustrar, que é muito comum nos dias atuais, eu vou transformar para a nossa realidade essa ilustração, um time de futebol, a qual só há estrelas. E é muito comum nós termos esses grandes times de futebol, a qual eles gastam uma fortuna para planejá-los, porque cada jogador de futebol desse custa uma fortuna. E é muito comum nós vermos esses times não ganhar absolutamente nada, porque só há estrelas. O que importa é eles aparecerem. O objetivo não é o coletivo, a unidade, não é o desenvolvimento de todos, não é um time propriamente dito, mas é ele, um indivíduo, porque ele é a estrela. Então o time inteiro tem que jogar em função dele, para ele aparecer. Então, isso é muito comum na nossa realidade. E exatamente esse era o contexto da igreja de Gálatas, uma verdadeira confusão. Por quê? Porque eles estavam vivendo pelas obras de justiça. Eles não tinham um representante perfeito. A relação de Deus, a relação deles com Deus estava completamente abalada, destruída. Do outro lado, um time a qual não há estrelas. E aí nós podemos destacar um capitão a qual tem a função unir o time, a qual
o objetivo é que o time inteiro se saia bem, que todos realmente cumpram as suas respectivas funções, e em dado momento alguém entre eles pode desanimar, pode achar que não será capaz, mas o capitão estará lá estimulando, estará ajudando, estará animando, fortalecendo, para que o time inteiro possa ter êxito. Nós podemos destacar esse capitão como o Espírito de Deus, que está animando individualmente, mas sempre com o objetivo que eu possa também, posteriormente, ajudar outro a ser animado, a ser fortalecido e aperfeiçoado. Esse é o contexto da igreja. Não se trata de mim, se trata de Cristo, mas se trata também da igreja, que é o corpo de Cristo. E quando eu faço ao meu irmão, eu estou fazendo a ele. Então, foi exatamente o que foi frisado, né, sobre missões locais. O que foi dito o culto inteiro. Essa é a igreja. Esse é o grande destaque da igreja. Cristo e o Espírito de Deus habitando, operando em nosso meio. E como eu sei que Ele está operando? Quando nós vivemos essa comunhão, esta unidade. Pessoas completamente diferentes, personalidades diferentes, com contextos diferentes, entretanto, que tem um único objetivo, que é glorificar a Deus, é fazer Cristo conhecido, é avançar o reino. E as obras da carne, elas tornam as pessoas desumanas, né? Elas destroem comunidades inteiras. Enquanto a lei da Torá realmente proibia esse comportamento, a lei sempre proibiu, entretanto, a lei não tinha o poder para oferecer a quem ousasse a querer praticá-la, poder para que de fato pudesse praticar. Entretanto, Jesus na cruz, Ele aniquilou tudo isso. E nós vamos para o fruto do Espírito, que tem do amor, né, as suas muitas ramificações. E é a partir daí que, por meio de Cristo, nós temos vida. E por meio de Cristo, recebemos essa vida e passamos a ser dependentes do Espírito. Ele passa a conduzir as nossas vidas. Ele que passa a nos mover. Esse é o modo de vida de Jesus. E Ele quer reproduzir isso na sua grande família multiétnica. Para que nós possamos nos tornar pessoas, né, aí vamos destacar, pacientes, alegres, amáveis, humildes, caridosas, generosas. E você percebe que isso não se trata de mim. São ramificações do fruto que é proveniente do amor, que só é possível, de fato, eu praticá-la quando eu pratico ao outro. Eu sou humilde quando essa humildade ela tem relação com o outro. Eu sou generoso quando eu pratico generosidade com o outro. Não se trata de mim, se trata da comunidade a qual eu estou inserido. Desta grande família multiétnica que é a Igreja de Cristo. Entretanto, queridos, lá ele vai destacar em Gálatas 5:25 que isso não é automático. Isso é preciso que nós, de forma intencional, possamos cultivar. Não é algo que vai ser místico. Hoje eu confessei a Cristo, amanhã eu sou uma pessoa completamente diferente. Isso é um processo, para alguns um pouco mais lentos e gradativos, que geram sofrimento, dor, entretanto, que são necessários. Então, é importante destacarmos isso, que é algo que precisa ser cultivado, que tem que haver intencionalidade de todos. E no texto 5:25 ele vai destacar: se vivemos pelo Espírito, temos que permanecer com o Espírito. E a síntese de tudo isso é desses 2 capítulos é: ao fazer, nos tornamos pessoas que, através do Espírito de Jesus, nos tornamos pessoas que amam a Deus e os outros. E aí, lá em Gálatas 6:2, ele vai destacar, é o que Paulo chama de lei de Cristo. Esta é a grande lei de Cristo. Em outra tradução, a Torá do Messias. O que realmente importa é a nova criação de Deus. Gálatas 6:15, que ele vai falar sobre a nova criação de Deus, que é a família que é criada em Cristo. Que não se trata de um grupo, uma nação, mas se trata da família de Deus multiétnica que Deus está formando através de Cristo e da ação do Espírito. A nova família multiétnica do Messias, que estão de fé em Jesus, amando a Deus e os outros no poder do Espírito. Então, evidências, características dessa grande família é exatamente uma vida abundante de fé em Cristo.
e a qual vai evidenciar ao mundo o amor a Deus e aos outros. E a grande aplicação do nosso versículo 10, queridos, que é a conclusão dessa película que lemos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Assim como Israel, queridos, nós somos um referencial ao mundo. Como nós possamos cativar, de fato, contagiar os não crentes, se nós, enquanto família de Deus, temos dificuldade, inclusive, de nos relacionar entre nós mesmos? Nós somos incapazes de suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, caminhar uns com os outros, perdoar uns aos outros. Lembremos que essa palavra, uns aos outros, é muitas vezes citada porque é exatamente disso que se trata a família de Deus. Estarmos juntos uns com os outros, pecadores, mas que foram regenerados e receberam a redenção, que tem um representante perfeito perante Deus. E que toda a sua justiça foi imputada a nós e os nossos pecados imputados neles. E que nós, portanto, queridos, possamos, enquanto representantes de Deus, sermos testemunhas fiéis ao mundo através do nosso relacionamento, fazendo bem, principalmente entre nós. E, consequentemente, haja vista que a grande missão da igreja é fazer discípulos, pregar o Evangelho. Este bem que está aqui conosco, certamente alcançará os de fora. Curvemos as nossas cabeças, oremos. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, Senhor, e que a grande motivação do Teu Filho, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, que era de enorme paixão pelaquele a qual ele tinha como filho na fé. E ao nos identificarmos, Senhor, com o apóstolo Paulo, que nós possamos buscar, Senhor, pelo poder que o Senhor nos oferece, tal sentimento de grande amor, fraternal, ternura para com os nossos irmãos, a qual, ao acontecer com eles, é como se de fato pudesse estar acontecendo conosco. E de fato possamos estar chorando uns com os outros, e nos alegrando uns com os outros, estarmos caminhando juntos, Pai. E por outro lado, também nos identificando, Pai, com os ouvintes, Pai, aqueles que receberam aquela carta do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo os cita como aqueles que agora estão na carne, uma vez que começaram no Espírito, recebendo um outro evangelho, que não foi aquele a qual ele pregou a eles, Pai. Que nós, de forma alguma, possamos abraçar pseudos evangelhos que estão aí, Senhor, em muitas instituições, Senhor, estão adentrando nos corações, Senhor. E pessoas estão completamente mais distantes de Deus e, consequentemente, mais distantes do próximo, porque não é possível, de fato, nós amarmos a Deus e ao próximo de forma legítima diante do Senhor, se não for por meio do verdadeiro evangelho, da verdadeira ação de Jesus por meio do seu Espírito em nós, como integrantes da grande família de Deus multiétnica, que nós possamos viver para a glória e louvor do Teu nome, Senhor, amando ao Senhor e amando uns aos outros, Pai. E, consequentemente, este amor inundando a nossa vida, o nosso meio, a nossa comunidade, possa inundar os de fora. E tudo isso, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.